posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu que algumas pessoas mudam quando você começa a ficar bem? Não quando você está sofrendo, não. Quando você está sorrindo. É estranho, enquanto algumas celebram com você, outras pessoas ficam diferentes. A conversa muda, o olhar muda, o jeito de responder muda e de repente você começa a se perguntar se fez alguma coisa errada. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Será que o problema foi a sua felicidade ou será que a sua felicidade acabou iluminando feridas que elas ainda não conseguiram curar? Porque existe uma reação que muita gente confunde com sinceridade. Mas às vezes ela só tem outro nome: amargura. E quando a gente não percebe isso, a gente acaba fazendo uma coisa muito perigosa. A gente diminui o próprio brilho, pede desculpas por estar vivendo aquilo que um dia pediu a Deus em oração. E ninguém deveria carregar esse peso. Agora pega o seu café, se acomoda, porque a nossa conversa já vai começar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez você tenha vivido uma situação assim. Você recebe uma notícia boa, consegue um emprego, realiza um sonho, compra alguma coisa que esperou anos para conseguir. Ou talvez, pela primeira vez, depois de muito tempo, você simplesmente volta a sorrir. E aí você conta para alguém. Você conta para alguém esperando um abraço, uma comemoração, que alegria! Mas o que você recebe é um silêncio, uma piadinha, ou aquela frase que parece completamente inofensiva. Nossa, você mudou. Tá podendo, hein? Queria ter essa vida. E a conversa segue. Mas alguma coisa dentro de você fica estranha. Você sente, a gente sente, porque o coração percebe o que as palavras tentam esconder. E sem perceber, você começa a fazer uma coisa que acontece com muita gente. Você diminui a sua alegria. Quando perguntam como você tá, você responde: ah, tá tudo normal, tudo a mesma coisa. Você evita contar as coisas boas, evita postar, evita compartilhar, evita comemorar, como ser feliz fosse falta de consideração com quem ainda está sofrendo. Só que existe um problema nisso. Uma coisa é ter sensibilidade, outra é viver pedindo desculpas por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque quem ama você de verdade não sofre quando vê você florescer. Pode até sentir vontade de viver o mesmo, não tem problema nenhum com isso não. Pode até pensar, quem sabe um dia. Mas a alegria não provoca competição. A alegria inspira. Agora, quando a felicidade de alguém provoca irritação, talvez o problema nunca tenha sido a felicidade. Talvez ela apenas revelou uma dor que já existia. E presta atenção no que eu vou te dizer. Você não é responsável por curar as feridas que outra pessoa se recusou a tratar. Você pode amar, você pode acolher, você pode orar, mas você não pode entregar sua paz como pagamento pela infelicidade de alguém. Porque se fizer isso, ninguém sai curado. Ninguém sai curado. Você só passa a viver menor para que o outro não se sinta tão pequeno. E isso nunca foi amor. Foi culpa. E culpa nunca construiu relacionamentos saudáveis. Mas existe uma coisa que quase ninguém percebe. Nem toda pessoa que tenta apagar a sua luz faz isso porque não gosta de você. Não. Será que elas realmente não querem ver você feliz? Ou será que elas simplesmente não conseguem acreditar que também podem ser? A resposta pode ser mais triste do que parece. Porque nem toda pessoa que machuca está tentando machucar você. Às vezes ela só não sabe viver de outro jeito. Pessoas felizes costumam celebrar a felicidade dos outros,
Mas pessoas que vivem em guerra consigo mesmas enxergam a alegria alheia como um lembrete da própria dor. Isso não significa que elas sejam más, significa que ainda estão feridas. Só que existe um detalhe muito importante. Entender a dor de alguém não significa permitir que essa dor passe a dirigir a sua vida. Porque tem gente que transforma a própria infelicidade em identidade. Reclama de tudo, critica todo mundo, desconfia de qualquer alegria. E quando encontra alguém vivendo em paz, faz de tudo para convencer essa pessoa de que ela também deveria viver como ela vive. Talvez você tenha ouvido frases assim: isso não vai durar. Daqui a pouco você descobre quem ele realmente é. Eu conheço a vida e não é tão boa assim. Ei, baixa a expectativa para não decepcionar. Percebe? Não é conselho, é projeção. A pessoa não está falando sobre você, ela está falando da forma como enxerga a própria vida. E quando a gente não percebe isso, começa a aceitar como verdade opiniões que nasceram da dor de outra pessoa. E aos poucos a esperança vai diminuindo, a coragem vai diminuindo, a sua alegria vai diminuindo. Não porque Deus parou de agir, mas porque você passou a enxergar a vida pelos olhos de alguém que perdeu a capacidade de acreditar. Jesus conviveu com pessoas feridas, teve compaixão, acolheu, ele amou, mas nunca permitiu que a incredulidade delas mudasse quem ele era. Talvez esse seja um dos maiores desafios da maturidade. Continuar com o coração cheio de amor, sem entregar a direção da sua vida para pessoas que perderam a esperança. Mas isso levanta uma pergunta difícil. Como continuar amando alguém sem deixar que a infelicidade dela roube a sua paz, roube a paz que Deus está construindo dentro de você? Talvez enquanto você ouvir essa conversa, uma pessoa tenha vindo à sua cabeça. Talvez a sua primeira reação seja pensar: ah, Príscila, mas ela sofreu tanto. Você não conhece a história dela. Talvez você tenha razão. Talvez ela realmente tenha sofrido. Talvez a vida tenha sido realmente injusta. Talvez ela tenha vivido coisas que ninguém deveria viver. Mas existe uma pergunta que eu precisei aprender a responder. Até que ponto a dor de alguém explica o comportamento dela? E a partir de que momento ela deixa de explicar e passa a machucar? Porque existe uma diferença entre compreender e justificar. Compreender nos torna mais misericordiosos, justificar nos torna prisioneiros. Tem gente que acredita que amar é aceitar tudo. Não é. Jesus amou sem medida, mas nunca abriu mão da verdade. Ele nunca permitiu que o pecado fosse tratado como se não tivesse importância. Ele nunca deixou que a missão dele fosse controlada pela opinião das pessoas. E isso também é amor, porque amor sem verdade não transforma. E verdade sem amor só machuca. Talvez você esteja gastando mais energia tentando manter a paz do que vivendo em paz. Você mede cada palavra, pensa 10 vezes antes de compartilhar uma conquista, esconde aquilo que Deus fez na sua vida, tudo isso para evitar a reação de alguém. Mas deixa eu te perguntar com muito carinho, quem foi que recebeu a responsabilidade de manter todo mundo confortável? Porque esse peso nunca foi seu. Você não precisa responder toda crítica, você não precisa convencer todo mundo e você definitivamente não precisa apagar a luz que Deus acendeu na sua vida para que outra pessoa não se incomode. Às vezes, o limite mais amoroso que você pode colocar é dizer: eu continuo te amando, mas eu não vou entregar a minha paz. Porque paz não é egoísmo.
Paz é responsabilidade. Quem aprendeu a proteger a própria paz consegue amar sem se perder. Se eu pudesse enviar uma carta para você hoje, ela seria assim: minha querida amiga, meu querido amigo, eu não sei há quanto tempo você começou a pedir desculpas por ser feliz. Talvez você nem tenha percebido, foi acontecendo assim aos poucos. Você parou de contar as coisas boas, parou de celebrar as respostas das suas orações, parou de dividir as suas conquistas, não por orgulho, mas por medo. Medo de parecer que estava se achando, medo de machucar alguém, medo de ouvir mais uma ironia, mais uma crítica, mais um comentário. E sem perceber, você começou a esconder os presentes que Deus colocou nas suas mãos. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: a sua alegria não foi uma ofensa, ela é um testemunho, ela conta que Deus ainda restaura, ainda abre portas, ainda cura, ainda surpreende. Não deixe que a amargura de alguém faça você ter vergonha da bondade que Deus demonstrou na sua vida. Continue com o coração cheio de compaixão, ore por quem sofre, acolha quem precisar, dê um abraço, mas não entregue a sua paz como pagamento pela infelicidade de alguém. Porque Deus, Ele não te chamou para diminuir a luz que Ele mesmo acendeu em você. Ele te chamou para iluminar com amor, com humildade e com coragem, com carinho. Priscila Adams. Se eu pudesse deixar uma frase com você hoje, ela seria essa: nunca permita que a infelicidade de alguém faça você sentir culpa por viver as bênçãos que Deus preparou para a sua vida. Se essa conversa falou com você, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu alguém se incomodar com uma fase feliz da sua vida? Obrigada por dividir esse tempo comigo. Toda segunda tem um episódio novinho, um cafezinho quentinho esperando por você. A porta da minha casa vai estar sempre aberta. Afinal, da sua casa até a minha é só um clique. Eu espero você e o café é por minha conta. Até lá. Opa, aproveitando que você ainda está aqui, eu queria te fazer uma sugestão. Clica nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo daqui a pouco, assim que você apertar o play.